Conceitos. Conceito. Deficiência ou disfunção, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, é qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. A Organização Mundial de Saúde estima que a ocorrência de índice de 30% de transtornos mentais menores e de 5 a 10% de transtornos mentais graves na população trabalhadora ocupada. Então veja só como a coisa tá, né? De 30, pode ser 30%, chegando de 5 a 10% com transtornos mais graves. Doenças mais comuns e seus causadores. Vamos lá. Depressão, a questão da insatisfação do trabalho, demência, por exposição a manganês, substâncias asfixiantes, delírio, o brometo de metila, sulfato de carbono. Aí você vê que o transtorno mental ele só não é causado por pressão do trabalho, não. Produto químico também causa. Transtorno cognitivo leve, ou chumbo pode causar isso, solventes aromáticos, neurotóxicos, transtorno de personalidade, lesão ou disfunção cerebral, tolueno, brometo de metila, transtorno mental orgânico, o triclorotileno, mercúrio e suas composições tóxicas. Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do álcool, alcoolismo crônico. O que é que tem a ver álcool, professor, com trabalho? Tudo, né? O álcool se envolve, o álcool se torna uma epidemia, um câncer social. Porque a partir do momento que o cidadão é alcoólatra, ele não vai deixar de ser alcoólatra quando ele entra na sua empresa que você é técnico de segurança, não. Ele vai continuar bebendo. Tá? Eu já tive casos em empresas que eu trabalhava que o pessoal ia no almoxarifado, tá? Ia no almoxarifado, pegava álcool mesmo a 90 graus, colocava no copo, misturava com água, botava açúcar e tomava, né? Para você ver a que ponto leva um vício. E isso aí tem alguma coisa a ver com a segurança, professor? Tem, porque se esse cara vai bebum para dentro da fábrica, né? Ou então dá um desespero nele e se joga na frente da empilhadeira, o cara vai ter um acidente de trabalho. E, com certeza, a segurança também é responsável. Então é importante haver esse controle, não só a segurança, a psicologia, né, a parte de psicologia, o setor de assistente de serviço social, também trabalhar nessa questão. Volta lá, Billy. Estresse, reação após acidente de trabalho grave, né, isso ocorre muito, trauma por conta do estresse, estresse pós-traumático. O cara teve um acidente, quando volta e fica vendo aquela visão dele. Eu digo a você isso porque eu já sofri acidente, tá? Eu sofri um acidente grave de trabalho. Ah, professor, você não é técnico de segurança? É, meu filho, mas casa de ferreiro, espeto de pau, né? Como diz a história o velho ditado, o adágio popular. Eu já sofri um acidente grave que eu passei quase 2 anos no estaleiro. Né? Então é bom você falar, eu tenho autoridade para falar de acidente de trabalho, de INSS, que eu vivi. E não desejo a ninguém. Eu já era técnico, só que acontece que... E outra coisa, um técnico super precavido. Eu ia descendo a escada da empresa, só que essa escada tinha acabado, era uma empresa alimentícia, tinha invasado óleo, tá? E ficava gotículas de óleo nela. Eu estava com a bota suja de barro, desci segurando o corrimão, mas só que aquelas escadas vazadas, né, helicoidais, eu escorreguei, tropecei, escorreguei, minha perna ficou entre um degrau e outro, fez practe, né? Um acidente seríssimo. A minha rótula, a patela, veio parar atrás da coxa aqui, para você ver como foi. Minha perna ficou um Y, né? Quase um Y, a minha perna sem a sustentação do joelho, sem o tendão. Então, o que é que acontecia? Quando eu estava cirurgiado, nos primeiros dias de cirurgia, né, primeiros dias de reabilitação, a empresa deu todo o apoio, o pessoal ia lá. Eu sempre, quando fechava os olhos, via aquela cena, eu capotando e minha perna, né, travando. Então você fica com estresse, né, você fica com o transtorno pós-traumático após um acidente grave. Vamos lá, Billy. Neurastenia, síndrome de fadiga, tá? O tricloroetileno e o tetracloroetileno e o tricloroetano são substâncias hidrocarbonetos aromáticos. Sensação de que está acabado, síndrome do esgotamento profissional, ritmo de trabalho penoso, outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho. Aí, risco comum a todos, né? A questão da doença mental. O distúrbio mental é um risco comum a todos os trabalhadores de diferentes funções e culturas,
Ou seja, o chefe, o gerente, o colaborador, o servente, o pedreiro, o advogado e o professor, todos estão susceptíveis a pressões, a problemas que podem causar transtorno, tá? Distúrbios mentais nos trabalhadores. Segundo a estimativa da OMS, Organização Mundial de Saúde, os transtornos mentais menores acometem cerca de 30% dos trabalhadores ocupados e os transtornos mentais mais graves, cerca de 5 a 10%. Já foi falado, só para reforçar. Agora, de quem é essa foto aqui? Não é mais Billy, né? Não é mais Billy. Não é mais Billy, mas esse cara está meio revoltado. Dados do INSS. No Brasil, dados do INSS sobre a concessão de benefícios previdenciários e auxílio-doença por incapacidade para o trabalho superior a 15 dias e de aposentadoria por invalidez por incapacidade definitiva para o trabalho mostram que os transtornos mentais, com destaque para o alcoolismo crônico, ocupam o terceiro lugar entre as causas dessa ocorrência. Olha lá o que eu falei. Tá? Ele é o terceiro de notificação no SINAM e em terceiro lugar também no INSS. Ok? Área de maior incidência. Não existe uma área específica de onde mais ocorre a incidência dos problemas mentais relacionados ao trabalho, pois varia de pessoa para pessoa, ou de psicológico para psicológico. É uma questão que eu sempre falo, cada cabeça o mundo, ressaltando que o que é suportável para uns é insuportável para outros. Por exemplo, Tatiana pode aguentar um grito, mas Billy eu posso dar um grito e começar a chorar. Então, cada cabeça um mundo, né? Então, uns aguentam muita pressão, outros aguentam bem menos. Então, vamos falar um pouquinho de algumas doenças, tá? Depressão. Vamos lá, Billy? Os episódios depressivos caracterizam-se por humor triste, perda de interesse e prazer nas atividades cotidianas, sendo comum a sensação de fadiga aumentada. O paciente pode se queixar de dificuldade de concentração, pode apresentar baixa autoestima, né, se autoestimar, baixa autoconfiança, né, desesperança, ideias de culpa e inutilidade, visões desoladas e pessimistas do futuro, ideias ou atos suicidas. O sono encontra-se frequentemente perturbado, geralmente por insônia terminal. Sintomas de impiedade e angústia são muito frequentes. Quadro clínico e diagnóstico da depressão, né? Só para você ter conhecimento. Marcante perda de interesse ou prazer em atividades que normalmente são agradáveis. Diminuição ou aumento do apetite com perda ou ganho de peso. Insônia ou hipersonia, tá? Ou falta de sono ou sono demais. Agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia. Ok? Então isso aí são os quadros principais. Ainda tem sentimentos de desesperança, culpa excessiva ou inadequada. Principalmente na capacidade de pensar e de se concentrar com muita indecisão. Tá? Aí você vê o estresse pós-traumático. Aí tem uma série de doenças aí que nós vamos só ver a questão aí dos quadros clínicos, tá? Volta lá, Billy. O estado de estresse pós-traumático caracteriza-se como uma resposta tardia e protraída, tá? A um evento ou situação estressante de uma curta ou longa duração, de natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica. O exemplo que eu dei do acidente, tá? Reconhecidamente causaria extrema angústia em qualquer pessoa. São exemplos os desastres naturais ou produzidos pelo homem, acidentes graves, testemunho de morte violenta ou ser vítima de tortura, estupro, terrorismo ou qualquer outro crime. Quadro clínico. Esforços para evitar pensamento, sentimentos ou conversas associadas ao trauma. Esforços para evitar atividades, lugares ou pessoas que tragam lembranças do trauma, incapacidade de relembrar parcial ou completamente alguns aspectos importantes do período de exposição ao estressor. Sentimentos de futuro curto, distanciamento afetivo, resposta exagerada ao susto, dificuldades de concentração.
Tá? Tudo isso são sintomas. E para a gente concluir aqui a questão das síndromes, né, não poderia deixar de falar de burnout. O que seria síndrome de burnout? Hoje em dia, uma qualquer luxo, é uma doença que está à tona por conta da globalização, por conta da questão do estresse no trabalho, da pressão de trabalho, principalmente em atividades como médico, enfermeiro, professores e atividade de contato ao público.